Às 10 horas e 23 minutos da manhã, a gente segue falando sobre as praias aqui do estado de São Paulo, agora recebendo a Cláudia Lamparelli, gerente do setor de qualidade de águas litorâneas da CETESB, para fornecer algumas dicas para você ouvinte que vai curtir uma praia, também falar sobre a qualidade das praias. Aqui, na verdade, eu devo ter assustado muitos ouvintes, hein? São 11 horas e 23 minutos, não 10 horas. Seu ouvinte que está atrasado já deu um desespero, o coração bateu mais forte. 11 e 24 agora, virando o relógio. Mas a Cláudia Lamparelli segue com a gente. Isso não muda, ela que representa a CETESB para conversar aqui conosco. Cláudia, um ótimo dia para a senhora. E já abro a pergunta com a senhora, falando sobre quantas praias estão com qualidade para que os banhistas consigam aproveitar. Qual a situação das praias aqui do estado de São Paulo? Cláudia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, podendo falar da qualidade das praias, né, do programa de qualidade das praias da CETESB aqui na Bandeirantes. Então, respondendo à sua pergunta, no boletim que saiu nessa segunda-feira, nós temos 152 praias próprias para o banho, das 175 que a gente avalia toda semana. Então, é uma condição muito boa, 87% das praias tem condição boa, e a pessoa pode escolher, então, no município que ela tiver, a praia que está mais adequada para ela tomar seu banho de mar com segurança. Eu acompanhei, vi esse relatório que foi divulgado, e me surpreendeu porque eu tive a impressão, a senhora me corrige se eu estiver errado, que há menos praias impróprias, que melhorou a situação das praias, é isso? Sim, essa classificação ela é alterada toda semana, né? Como é que a gente faz a classificação da praia? A gente se baseia na quantidade de bactérias fecais, bactérias indicadoras de poluição fecal que estão presentes na água do mar. Então, os nossos técnicos fazem coletas nesses 175 pontos do litoral todo. Essas amostras de água do mar vão para os nossos laboratórios e lá são feitas análises microbiológicas que é para quantificar a quantidade dessas bactérias. A gente, com esse valor, a gente faz a classificação da praia. Esse critério é estabelecido por uma legislação federal, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que define, então, se a gente tiver valores muito altos de bactérias fecais, essa praia pode oferecer um risco ao banhista. Se os valores estiverem baixos ou forem ausentes, essa praia é considerada boa. Então, é baseado nisso que a gente faz a classificação. O que aconteceu nesses últimos meses? Então, essa classificação ela muda toda semana. A gente recebe um resultado novo das análises e reclassifica aquela praia. A classificação é feita baseada nos últimos 5 resultados. Eu não classifico com um resultado só, mas ela pode mudar toda semana. Melhorou nessas 2 últimas semanas porque a gente teve algumas chuvas em outubro. Setembro, outubro choveu bastante. A chuva ela prejudica a condição da praia, a condição de vulnerabilidade, porque ela carrega muito esgoto e carrega poluição fecal e poluição difusa que está nos cursos d'água para o mar. Então, a gente teve chuvas nesses 2 meses. Depois, novembro, parou de chover um pouco. Então, agora em dezembro, também nessas 2 semanas, a gente não teve chuvas significativas. Então, a qualidade da praia foi melhorando. A gente, com menos chuva, tivemos menos praias impróprias agora para esse final de ano. Cláudia Lamparelli, gerente do setor de qualidade de águas litorâneas da CETESB. Alguns ouvintes pedindo dicas, recomendações para curtir as praias com maior segurança. O que a senhora pode fornecer de informação, de algo que auxilie o nosso ouvinte que está perto da praia, está chegando na praia e quer curtir sem nenhuma preocupação? Bom, o maior objetivo desse nosso monitoramento, que já é um monitoramento antigo, né, um dos mais antigos da CETESB, tem 50 anos. O maior objetivo é informar a população da qualidade da água, que é para ela não correr o risco de adquirir uma doença transmitida pela água. Então, a gente tem melhorado muito os nossos canais de comunicação, que é para que essa informação chegue mais rapidamente para a população. Então, a recomendação primeira é se informar antes de ir à praia. Então, ela pode consultar o nosso site. Abrindo o site da CETESB, já tem, assim, na home, já tem um mapa de qualidade das praias, que diz o número de praias próprias, você pode escolher o seu município, você pode escolher a região que você está indo. Então, lá já diz se a praia está própria ou imprópria. Tem também o nosso aplicativo.
um aplicativo para celular que, a meu ver, é a maneira mais fácil de você saber se a praia está própria ou não. Você abre o aplicativo da CETESB, clica a qualidade das praias, escolhe o município onde você está e onde você vai, e vê a qualidade daquelas praias daquele município. Isso é atualizado toda semana. Nas praias propriamente ditas, a gente tem as bandeiras, né? São bandeiras vermelhas se a praia estiver imprópria, então não é recomendável entrar nessa praia, e bandeira verde quando a praia está própria para o banho. Outras recomendações: se houver chuvas muito intensas, esperar pelo menos 24 horas para depois poder entrar no mar. E evitar as áreas próximas aos cursos de água que afluem às praias. Então, essas são as dicas para que a pessoa possa ter um banho de mar seguro sem correr o risco à saúde. Em São Paulo, a gente ainda tem pontos de esgoto sendo lançado ao mar em natura? A infraestrutura de saneamento básico é super importante, né, nas áreas urbanas, porque elas garantem que esse esgoto não vá para o curso d'água, né? A gente pode acontecer de ter alguma ligação clandestina ou em locais onde não existe rede de esgoto, em áreas irregulares, de ocupação irregular, de baixa renda, onde você não tem a rede, também pode ocorrer lançamento de esgoto no curso d'água, né? Então, quando isso acontece, a hora que chove muito, isso acaba indo parar na praia. Mas a gente está tendo uma melhoria da rede de esgoto nas praias nos municípios litorâneos ao longo do tempo, que estão tentando acompanhar, inclusive, o crescimento populacional, que nos municípios do litoral estão muito acima da média do crescimento populacional das outras cidades do estado de São Paulo. Mas a chuva é um problema sério, então, mesmo você tendo investido bastante em saneamento, quando chove muito, tem a questão da poluição difusa. Não necessariamente o lançamento de esgoto in natura no curso d'água, mas você tem toda a lavagem do solo, de calçada, etc., que é o que a gente chama de poluição difusa, que acaba indo para os rios e termina no mar. Deixa eu fazer um outro questionamento para a senhora sobre areia. O fato de uma praia estar com água contaminada, ou pelo menos imprópria para banho, significa que a areia também está do mesmo jeito ou não necessariamente? Não necessariamente. A balneabilidade, então, a gente está vendo se aquela água está adequada para o banho de mar. Então, é um critério estabelecido na qualidade da água. A areia é outro tipo de matriz, como a gente diz. A CETESB faz uma avaliação da qualidade microbiológica das areias de algumas praias, não faz de todas as praias do litoral, mas para a gente entender melhor como funciona a qualidade das praias durante o verão, se tem praia que tem mais ou menos contaminação fecal. Mas não existe padrão legal para isso, não existe no mundo inteiro, né? Ainda estão se fazendo pesquisas a respeito da qualidade da areia para saber quanto de bactéria fecal naquela areia realmente representa um risco para a saúde da população. Então, isso ainda, a CETESB já está fazendo isso há uns 10 anos, essa avaliação, para começar a entender melhor como que é feito o monitoramento, quais são os critérios que a gente pode usar, mas não existe um padrão legal como existe para a praia. Então, eu não posso dizer que aquela areia está imprópria, né? Porque não existe ainda esses critérios. Mas não está relacionado necessariamente com a qualidade da água da praia, é uma outra situação. O que normalmente os epidemiologistas recomendam é que as pessoas se sentem em esteiras, etc., né? Mas não existe assim um padrão que me diga que aquela praia pode estar própria ou imprópria na questão da areia. Embora a gente esteja estudando, isso ainda não tá definido nem nos outros países. Cláudio, uma pergunta que chega do nosso ouvinte Laureano, nos acompanhando aqui por imagens no YouTube. Ele pergunta: qual a cor da água que determina que está contaminada? Tem alguma relação a cor ou essa pergunta? O que você pode trazer para os nossos ouvintes, Cláudia? Não existe necessariamente relação entre a cor e a contaminação da água. É claro que após chuvas muito intensas, a gente percebe uma quantidade maior de sedimento, né, suspenso na água, aí fica uma água meio barrenta. Então, a chance dessa água
estar contaminada é maior, mas não significa necessariamente que esteja. E uma água limpa, transparente, também não significa que ela esteja própria para o banho. Então, na verdade, tem que realmente consultar a qualidade da praia antes de tomar seu banho de mar. Cláudia Lamparelli, que representa a CETESB, é gerente do setor de qualidade de águas litorâneas da CETESB, esteve conosco, respondeu às dúvidas dos nossos ouvintes sobre a qualidade da água. Inclusive, Cláudia, antes de me despedir da senhora, chegou uma pergunta aqui que é importante sobre o número de praias que estão impróprias para o banho. Mais da metade do total de 23 impróprias. Uma pergunta sobre o motivo para isso, antes da gente terminar a nossa entrevista, Cláudia. Então, o nosso monitoramento, o que ele está medindo para dizer se a praia está própria ou imprópria? É a poluição fecal. Então, essas praias que estão impróprias, de alguma forma elas recebem poluição fecal por alguma fonte. Por isso que o monitoramento é importante para poder, inclusive, dar subsídio para as prefeituras irem atrás dessas fontes, cessar as fontes, que a única maneira de você melhorar a qualidade da praia é encontrar de onde está vindo a fonte da poluição fecal para poder corrigir o problema. Muitas vezes não é muito simples você encontrar essa fonte, às vezes são várias fontes, às vezes é poluição difusa, mas tem muita prefeitura que já fez operação caça-esgoto, então tem que ir atrás dessas fontes para poder melhorar a situação da praia. Existe algum motivo para, por exemplo, Santos, São Vicente e Praia Grande concentrarem esse grande número de praias impróprias? Bom, a Baixada Santista, ela tem uma pressão sobre a qualidade da água muito maior que o litoral norte, porque ela concentra mais de 80% da população dos municípios litorâneos, né? E você tem um acesso muito mais fácil também para o litoral. Então, nessas épocas do ano, você tem um afluxo de população muito grande. A Praia Grande, às vezes, chega a ter o dobro da população fixa nessa época do verão. Então, a pressão sobre esses municípios é muito maior. Com relação a São Vicente, especificamente, São Vicente, as praias estão todas numa baía, né? Numa baía fechada, que não tem muita circulação de água. Então, mesmo que a fonte de poluição não seja muito significativa, ela não se dilui, ela não vai embora. Então, isso também é um fator que influi na balneabilidade. As praias abertas, com ondas, com uma grande circulação marinha, a fonte de poluição fecal acaba não tendo um impacto na qualidade daquela praia. Agora, baías fechadas, com pouca circulação, em geral, tem esse problema que acaba ficando mais imprópria ao longo do ano. Então, isso é a condição de São Vicente especificamente. A condição de São Vicente já melhorou muito ao longo dos anos, né? Ela já teve índices de contaminação muito maiores, mas ela ainda fica imprópria, mesmo apesar de terem investido em saneamento na região, ela ainda fica imprópria em função dessa condição da localização, né? É uma condição geomorfológica das praias aí de São Vicente. Com relação a Santos tem os canais, né, que desaguam diretamente nas praias. Eles estão, normalmente, essa água acaba indo para o emissário submarino de Santos, mas se chove, alguma coisa do tipo, as comportas desses canais têm que ser abertas e daí as águas do canais acabam indo diretamente para a praia. Então, a condição de Santos é um pouco diferente dos outros municípios por causa dos canais que afluem diretamente à praia. Cláudia Lamparelli, agora sim, representante da CETESB, gerente do setor de qualidade de águas litorâneas da CETESB, esteve conosco. Um ótimo Natal para a senhora. Obrigado por participar do Manhã Bandeirantes e responder as dúvidas dos nossos ouvintes. Cláudia. Bom Natal, obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.